Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais uma reflexão bíblica no nosso encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de meditar na Tua Palavra, de refletir sobre a Tua graça, misericórdia, amor, bondade, justiça, sobre o Teu reino, ó Deus. Que Ele venha sobre nós, Pai. E que nós possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu quero refletir hoje com vocês sobre um texto que está em Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, que diz assim: Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E aí no verso 29 diz assim: E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Amados, vamos pensar um pouquinho sobre isso que estava acontecendo. Tratava-se da celebração da Páscoa. Jesus estava celebrando a sua última Páscoa, né? Sendo ele judeu, a Páscoa era algo que havia sido instituído, né, por Deus a Israel, e vale lembrar que essa Páscoa ela foi instituída quando Deus libertou os israelitas do Egito. Então foi a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E Deus ordenou que eles imolassem um cordeiro de até 1 ano, perfeito, e passasse o sangue nos umbrais da porta. E comessem então aquele cordeiro, né, com ervas amargas, com pão sem fermento, entre eles. E depois disso, o anjo da morte viria sobre todo o Egito, e onde o anjo observasse o sangue do cordeiro, ele não entraria naquela casa. E aí então houve toda a morte de primogênitos lá ali no Egito, inclusive do filho de Faraó, e aí então eles deixaram o povo de Israel ir embora. Então foi algo que seria instituído para ser lembrado, né, para servir de memória entre os judeus durante todos os séculos, até a vinda do próprio Deus na plenitude do tempo, Jesus Cristo, e aí ele mesmo sendo um cordeiro de Deus perfeito e imolado de uma vez por todas as pessoas que crescem nele. E aí então Jesus aqui daria um novo significado para a Páscoa. Então nesse contexto vale a gente lembrar aqui o texto que acabamos de ler. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa
e os apóstolos estavam com ele. Então, amados, esse versículo 14 nos diz o seguinte, que Jesus havia combinado um horário com os seus apóstolos, com os seus discípulos, né? E chegada nesta hora, Jesus já estava à mesa junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos, né? Então, para uma comunhão, né? Vale lembrar também que estar à mesa, né, não era apenas um lugar de alimentação, mas um lugar de comunhão. É um lugar onde se compartilha vida, se compartilha valores, se compartilha muito mais do que uma refeição. E aí o verso 15 diz, então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Amados, é interessante, né? Jesus, ao receber, né, aqueles discípulos para compartilhar a mesa, homens imperfeitos, pecadores, o próprio Deus é quem diz, olha, eu tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. É o próprio Deus que tem esse desejo de nos ter à mesa com Ele. Jesus diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, veja que o desejo de Deus é estar conosco à mesa. Ali aquela imagem de Apocalipse mostra um Deus batendo a porta do nosso coração, na porta da nossa casa, e querendo, desejando estar conosco, compartilhando vida conosco. Verso 16. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. O que Jesus disse que nunca mais comerá? A Páscoa. A Páscoa, que é o símbolo da libertação do povo israelita do Egito. Aqui trata-se de uma mudança sutil de significado. Por quê? Porque agora o próprio Deus é a Páscoa que está sendo dada em favor das pessoas. Então, veja só, né? Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, eu nunca mais vou comer essa Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, a morte de Jesus Cristo, substitutiva por nós, ele morre por conta dos nossos pecados, ele paga pelos nossos pecados, entregando a si mesmo como um sacrifício, como um cordeiro, imolado a Deus para pagamento destes pecados. E aí então, essa Páscoa se cumprirá no reino de Deus. Ou seja, nós estaremos libertos dos nossos pecados e teremos acesso a Deus, ao seu reino. Estaremos com Ele. Então, Jesus diz que tem uma ceia para nós, né? As bodas, né, do Cordeiro. E Jesus conta até uma parábola a respeito disso, né? Que o rei sai convidando, né, todas as pessoas para as bodas, né, para a ceia das bodas do seu filho, mas cada um foi dando uma desculpa, olha, eu não tenho tempo para ir nas bodas, né, no casamento do teu filho, porque eu comprei uma junta de bois e preciso cuidar disso, né? Ou porque eu me casei, agora eu não tenho tempo, preciso só estar com a minha esposa. Então cada um foi dando ali uma desculpa para não estar na mesa, à mesa do rei, que é Deus, para as bodas do seu filho com a igreja. E aí então esse rei fica muito irado, e aí ele manda, naturalmente o primeiro convite foi para o povo de Israel, mas o segundo convite foi, vão e chamem todas as pessoas do mundo, de todos os lugares, porque eu quero que a minha casa esteja cheia.
E aquelas pessoas que rejeitaram o convite, né, de estar à mesa, compartilhando o momento de alegria, essas pessoas foram lançadas fora e, infelizmente, perderam a oportunidade de estar no reino de Deus. Isso é uma parábola que Jesus conta e eu estou mais ou menos aqui dando a interpretação dela, né? Mas Jesus diz, essa Páscoa que nós vamos celebrar, eu não a comerei mais, mas ela se cumprirá no reino de Deus. Porque eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E essa ressurreição justificará a muitos. Verso 17, e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então veja que num primeiro momento ele diz da Páscoa, e a Páscoa se cumprirá no reino de Deus, porque é o meio para eu estar lá. E agora diz que Jesus não beberá mais do fruto da videira até que venha o reino dele. Então veja, amados, que há um reino para nós tomarmos posse. E há um reino que precisa vir a nós. E ele precisa vir agora. Porque se nós não permitirmos que o reino de Deus venha a nós agora, nós não teremos parte no reino dele amanhã. Verso 19. E pegando um pão, tendo dado graças ao Pai, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amados, isto o que é o meu corpo? Isto é o pão, porque ele tomou este pão. Mas não é o pão inteiro. Por quê? Porque isto foi falado depois que ele partiu o pão. Então veja, e pegando um pão, tendo dado graças, ele partiu o pão. Partiu. E lhes deu, distribuiu o pão partido. Este pão partido é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Amados, isso me traz aqui uma visão de que o pão partido significa que precisam ter pessoas, né? A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo, não é formado por uma pessoa, é formado por mais de uma. Veja que Jesus disse aos seus discípulos, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. 2 é plural, 2 ou 3, na verdade não há limites. A igreja não é um ser humano sozinho. Não existe um membro do corpo de Cristo fora do corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos, juntos, para que então haja igreja. Se você cortar um dedo da sua mão e lançá-lo fora do corpo, este dedo vai apodrecer e morrer. O corpo permanece vivo, mas o dedo morrerá, apodrecerá. Porque esse dedo, esse membro, só tem vida se estiver conectada no corpo. Assim também a Igreja de Jesus Cristo, como corpo, só tem vida se estiver unida. E Jesus está dando esse entendimento, né? Este pão espiritual que sou eu, né? Que está sendo distribuído, é o corpo que eu estou distribuindo entre vocês. E eu estou permitindo que ele seja moído, né? Destruído naquela cruz romana. Mas isso é em favor de vocês. Então, esse pão tem que ser compartilhado. Eu sou a verdadeira bebida e o verdadeiro alimento. Eu sou o pão que desceu do céu. E aquele que não comer da minha carne, né? Veja que tudo isso está no mesmo contexto.
não tem parte comigo. Amados, nós precisamos estar à mesa com Jesus, com os irmãos, compartilhando o pão espiritual que nos dá vida. A palavra de Deus é o pão que nos alimenta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esta é a palavra que nos dá vida, amados. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, e façam isso em memória de mim. Façam isso. Não é faça, não é sozinho, mas é junto, é compartilhando vida. Verso 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês, é derramado em favor de vocês. Então, este cálice, o cálice que Jesus até orou ali no Getsemane, minutos antes de ser aprisionado, na noite que antecedeu a sua crucificação, ele orou: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas seja feita segundo a tua vontade e não a minha. E aí então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então este é o cálice da nova aliança, o cálice que ele bebeu, o cálice que ele deu aos discípulos para beberem em memorial do sangue que ele derramou naquela cruz romana. Essa é a nova aliança, uma nova aliança que foi profetizada no livro de Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 31. Vamos ler? Jeremias 31, verso 31 em diante. Está aqui, olha, a nova aliança. Deus falou assim a Jeremias, em torno aí de 500 e poucos anos antes de Cristo. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei, e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E é isso que Deus fez através de Jesus Cristo. Perdoou todos os nossos pecados e não se lembrou mais deles, ou seja, foram perdoados mesmo. Deus não tem problema de amnésia. Ele lembra, mas também sabe que perdoou através do sacrifício que foi feito em Cristo. E aqui ele diz que em outras palavras, a primeira aliança foi feita através de pedras. Eu dei os mandamentos, mas vocês não cumpriram. Os antepassados de vocês não cumpriram esses mandamentos. Mas eu agora vou fazer algo diferente. Eu vou imprimir na mente e no coração de vocês. Na mente e no coração de vocês. Amados, veja que Jesus, quando veio, lá no sermão, no primeiro sermão público dele, chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, no capítulo 5, ele disse assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você tiver ódio no teu coração contra o teu irmão, você já o matou no coração. Então veja que Jesus estava agora tirando o entendimento apenas de um comportamento externo para trabalhar o coração do ser humano. Eu não quero
que você seja uma pessoa sem integridade, que finja no comportamento externo ser uma coisa, mas no teu coração você ser outra. Ele ainda vai dizer, né? Você ouviu o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você tiver um desejo impuro, no teu coração você já adulterou. A questão, amados, não é mais uma questão aparência, né? Uma aparência externa, uma questão só comportamental, mas muito mais uma transformação do coração. Porque Deus conhece a criatura que Ele criou. Ele sabe que se o coração for transformado, a atitude externa vai ser só uma consequência. E aí, então, nós teremos um ser íntegro. E é isso que Deus deseja. Alguém com integridade de coração. E não um hipócrita, como eram aqueles religiosos da época de Jesus, que fingiam, né, externamente serem pessoas boas, mas o coração estava cheio de maldade. Desejos impuros, intenções impuras e assim por diante. Então, aqui Deus falou, olha, eu vou mudar isso, eu vou transformar o coração de vocês. E aí, então, por essa transformação no coração e por aceitar uma nova aliança agora no sangue do meu Filho, que irá ao mundo para morrer em favor de muitos. E aí, então, esse amor, né, que constrange, esse amor que atrai, que quebranta, vai fazer com que vocês, então, agora possam me obedecer, porque o coração foi transformado. Amados, é tremendo demais essa passagem, né? E esta é a nova aliança no sangue do Filho de Deus, por amor, que por amor veio ao mundo para morrer pelos pecadores. E hoje, pela graça, somos salvos. Só que essa salvação, ela veio como uma consequência do senhorio de Deus, de Jesus Cristo, na minha vida. Jesus, antes de ser o meu Salvador, precisa ser o meu Senhor, porque Ele é a palavra de Deus. A palavra que santifica a verdade, o caminho, a vida. Então este amor vai transformar o meu coração e vai fazer então com que agora eu possa obedecer a Deus. Não como meio de salvação, mas como resultado da minha salvação. A minha obediência à palavra de Deus é a evidência da minha salvação. Amados, tem um segredo aqui para a gente refletir. O Evangelho, a salvação, ela não vem da obediência. Ela não é um resultado da obediência. Ela é um resultado do relacionamento, do amor que eu tenho pelo meu Pai, por Deus. Então veja, a base do Evangelho, a base da salvação, não é obra e obediência. A base é amor e relacionamento. Se eu amo a Deus e busco um relacionamento com Deus, este relacionamento diário, através da oração, através do meditar na sua palavra, meditar por uma palavra maravilhosa de vida, isso é que vai transformando o meu coração e me levando à obra e à obediência. Obra e obediência é consequência. Amor e relacionamento é o meio. É o meio para chegarmos lá. Entendem isso? Que essa verdade encha o teu coração e que você busque mais e mais se relacionar com Deus.
amar a Deus. E é isso, né? Quanto mais eu me relaciono, mais eu conheço. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu sirvo, mais eu obedeço. E assim eu vou caminhando numa santificação progressiva até que eu venha a sentar-me à mesa no reino de Deus com Ele. E aí então a gente vai lá para o versículo 29 e 30. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim. Amados, Jesus confiou um reino para Jesus e ele cumpriu esse reino. Ele permitiu, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele se fez servo, ele deu o exemplo. Ele disse, aquele que quer ser o maior entre vocês, seja o que sirva. Jesus permitiu que o Pai reinasse. Quando ele estava com aquela mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele disse aos seus discípulos, né? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele me confiou um reino e eu vou cumprir este reino aqui na terra. E assim Jesus também confiou esse reino a nós. E nós precisamos permitir que esse rei reine em nossa vida. Porque é isso que nós precisamos fazer. Jesus nos confiou. Assim como o Pai confiou a Ele, Ele confiou a nós. E se nós então permitirmos que o Pai reine em nossa vida, aí então vem o verso 30. Para quê? Para que então nós possamos comer e beber à mesa no reino de Deus. E nós nos assentaremos em tronos para julgar. Amados, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Mas é uma promessa com uma condição. Que nós então busquemos ao Senhor. Este é o caminho. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E a gente só consegue fazer isso com leveza. Mais uma coisa para a gente meditar e finalizar a reflexão de hoje, né? Tudo aquilo que eu faço focado na obra, no serviço, pesa. Eu me canso e corro o risco de abandonar. Mas se eu busco um relacionamento com Deus e amo ao Pai, o serviço, como consequência do amor, é leve. E eu não me canso. E eu não recuo, mas continuo avançando, porque não tem peso. Servir por amor não tem peso. Tudo que eu faço por amor é leve, é prazeroso. Tudo que eu faço como uma obra necessária, como um serviço para merecer algo, é cansativo, é pesado e eu corro o risco de me perder no meio do caminho. Então que Deus te abençoe grandemente, que essa palavra te dê discernimento e que você então, assim como eu, possamos um dia estar à mesa com Jesus, como estiveram estes apóstolos, e podermos então comer, né, um alimento, uma ceia maravilhosa com Cristo, uma nova Páscoa cumprida, e beber este novo vinho com o nosso Deus, Pai, o nosso Senhor, e por ser nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe, uma semana de paz, de alegria, cheia da presença de Deus e da sua justiça, em nome de Jesus. Amém.